Meus queridos amigos, chefe difícil e RPG são duas coisas que às vezes andam sempre juntas. E vocês manjam bem que tem um monte deles em diversos jogos que simplesmente te travam de uma maneira absurda. Então já deixa o seu gostei no vídeo, pois hoje vamos ver mais alguns chefes extremamente difíceis dos RPGs. Em Final Fantasy VII, se vocês se lembram dos épicos chefes que esse jogo possui, como enfrentar o Rufus no alto da Torre Shinra, ou o Demon's Gate, que é assustadora por si só, mas é claro, sem esquecer da batalha mais épica de todas, lutar contra o Sephiroth, ou Sephiroth. Você escolhe como fala. Mas como muitos de vocês se lembram, e vale a menção aqui, a Ruby Weapon já é difícil por si só e deixava muita gente sem dormir. Mas também algo que tirou muito sono de muito jogador na época do Play 1, é um chefe muito do difícil e infernal e que tem os seus 1 milhão de vida. Eu tô falando nada mais nada menos do que a Emerald Weapon. Achei ela tão difícil se você for comparar com a Ruby, mas ela tem suas complicações que faz muita gente travar nela. Pra mim a Emerald é uma sacanagem também em forma de chefe, 1 milhão de HP, vários ataques massivos em área, fora que boa parte deles vem de contra-ataque, além de arrancar 2/3 do seu HP em alguns deles, e ficar atirando um monte de vezes no grupo todo. O tenso dela seria o contador no canto esquerdo da tela. Tem um esquema que dá pra tirar esse contador, mas normalmente o jogo não te dá essa dica do que você tem que fazer. É possível arrancar esse tempo, achando a guidebook e entregando pro viajante lá em Calm. Mas na real que a maioria foi mesmo é com o tempo na tela, coisa que dificultava mais ainda de matar esse bicho. Pra mim a pior parte é a Artem Storm. Toda santa vez que ela vai atirar, ela tem esses olhos e volta te atacando toda hora e vem esse laser gigante batendo em você. Então prepare já os seus clones de Knights of Round e counterar com eles e usar todos os seus limit breaks. Tudo pra tentar bater com um dano máximo. Eu sei que hoje em dia tem um monte de estratégias mais fáceis, um monte de gente já sabe como passar dela rapidão, mas antigamente esse bicho era uma muralha de puro HP e dano em área. Só os bons mesmo é que passavam desse chefe. A franquia Breath of Fire foi sempre bem conhecida pelos seus sprites lindos, história muito boa e um sistema de batalha sólido com muitas opções. Mas eu estou aqui para falar do Breath of Fire 3. Um dos chefes que aparecem algumas vezes no jogo são os irmãos Balio e Sander, que tem algumas batalhas que são bem difíceis se comparar com as outras. Uma delas é a batalha na prisão, onde os dois sequestram a Nina e nesse meio tempo o Ryu, que estava preso, foge da cela para tentar salvá-la. Normalmente no jogo essa batalha é quase uma batalha perdida. É 2 contra 1, onde os dois vão ficar atacando sem parar e dando muito dano, sejam com chutes ou com magias. Mas se você conseguir uma magia influenciar e tentar usar em um dos irmãos para ele lutar ao seu lado, a batalha facilita bastante. Mas é claro, isso não salva das porradas que são quase morte certa. É preciso muita habilidade e estratégia para tentar vencê-los. Um pouco dos RPGs de turno por aqui, quero trazer algo um pouco mais diferente, mas conhecido por uma das franquias de RPG com ação mais lindas e feitas até hoje, juntando Final Fantasy com o universo da Disney, o tão querido Reino dos Corações, Kingdom Hearts. Esse jogo traz muitas coisas excelentes na sua gameplay, e é claro, eu vou trazer uma das lutas mais insanas e difíceis do jogo, a luta que temos contra o Sephiroth. Mais uma vez você escolhe. Se você já jogou, manja que existem outros chefes bem difíceis nesse jogo, mas o Sephiroth no Kingdom Hearts, minha gente, o negócio é difícil. Na minha opinião, a versão do Kingdom Hearts 1 é bem mais difícil do que do segundo. Não que o do segundo não seja, mas o do primeiro jogo é um absurdo esses danos em área, ele deixando você sem 1 minuto de descanso, só com poucos intervalos, e olha lá se você usar alguma cura. Sephiroth aqui é um desafio e tanto. Voltando aqui pro nosso querido Final Fantasy, vamos pro universo Ivalice, ou Ivalice, você escolhe também como fala, e pro PlayStation 2 com Final Fantasy XII. Esse pode ser um dos primeiros grandes passos que a Square decidiu em anos da sua indústria, vindo de um RPG online que, apesar de bem aceito nas críticas, não foi algo tão agradável para todo mundo, principalmente uma era que a internet estava começando nos consoles. Não que isso tenha atrapalhado Final Fantasy XI de ser um bom jogo, a sua história com o MMORPG, mas a sua sequência Final Fantasy XII foi muito mais
mais bem sucedido no mundo todo e trouxe essa mecânica de combate com estratégia e ação em tempo real para toda a sua franquia. Final Fantasy XII foi um passo importante para a empresa, mas também para as possibilidades que essas novas mecânicas trouxeram. E se aproveitando de mecânicas e gameplay e juntando com chefes difíceis, se a Emerald Weapon era um absurdo com 1 milhão de vida, pasmem com esse chefe aqui. No caso, eu estou falando de um dos Elite Marks, o mais impossível dentre todos eles e algo absurdo em termos de chefe. Pois é, meus amigos, o último da lista da caçada, Yasmat. Acho que de todo o conjunto da obra que esse chefe possui, sabe, o padrão de sempre, ataques mortais, dano em área, ataques que matam com uma porrada só, o bicho tem só 50 milhões de vida. É basicamente 50 Emerald Weapons em um bicho só. O negócio demora tanto que muitos levam 1 hora, 2 ou até 4 horas pra matar esse infeliz. Cara, se você tem muita paciência e hora pra gastar, vai fundo, esse bicho aqui é literalmente um parto pra matar. Mas é claro, eu não poderia deixar de fora o nosso querido Undertale, né? O jogo tem uma progressão excelente em termos de dificuldade, colocando alguns desafios novos à medida que você avança no jogo. Bom, como não poderia faltar, preciso antes fazer algumas menções honrosas, alguns chefes que chamam a atenção e que eu tenho que avisar vocês que pode ter spoilers. Eles são de leve, mas nada que vai estragar a sua experiência. Bom, mas eu já tô avisando para ninguém ficar brigando comigo depois. Quem eu tenho que comentar antes de chegar no principal é a luta contra o Omega Flowey, que além de ser bizarra e tensa por si só, ele é literalmente um inferno com diversos ataques aleatórios, fora ficar mudando todo esse aspecto e ser bizarro. Meu chapéu, esse bicho é muito feio, tá louco. Outra luta bem tensa já é na Rota Genocida contra a Undyne. Ela que no normal já é um pouco difícil, aqui ela simplesmente é uma sacanagem de impossível, atacando várias e várias vezes cada vez mais rápida. Como se não bastasse ela dar uma sequência de golpes, ela vai acelerando a luta. Meu pai eterno, eu gastei umas horas pra passar desse negócio que não tá escrito. É claro que o chefe mais difícil, mais infeliz e complicado seria o último chefe da rota mais insana do jogo. Um personagem que de primeira a gente nem acha que ele vai fazer algum mal ou que ele é tão forte assim, mas ele esconde um enorme perigo. Quer ter um tempo ruim? Então você vai ter que enfrentar o Sans. Ele já tenta te arrebentar no meio, se a dificuldade já tava num nível semi-impossível, a luta só tá no começo, o confronto vai piorar e muito, mesmo ele sendo meio um jogo de memória a cada parte, Sans vai ficar indo e voltando a toda hora, fora que ele vai ficar trocando várias vezes na tela, passando várias coisas ao mesmo tempo, como uma cena e você tá lutando e você tá pulando, ai, muito louco, fora que ele vai colocar coisas no menu do jogo, ou seja, você vai querer movimentar e tomar dano, cara, ele merece estar como um dos mais difíceis mesmo. A quantidade de vezes que eu fui e voltei pra tentar matar ele não tá escrito, eu demorei dias pra passar desse troço. Fora que ele zoa você por isso. Quem jogou manja, mesmo depois de decorar trocentas vezes, é coisa de um movimento em falso que você é pulverizado por ele. Pelo amor, o bicho, nossa, semi-impossível pra passar, pelo amor de Deus. Então é isso, galera, se você curtiu, deixa o seu gostei pra fortalecer o trampo aqui do canal. Se vocês gostaram mesmo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, falando com mais chefes que vocês lembram e dessas partes principalmente mais difíceis que vocês enfrentaram nos RPGs. Se inscreva para ter coisas mais das antigas no seu YouTube e rumo pro 100k, galera. Tamo junto, muito obrigado por terem assistido, eu me despeço de vocês e até a próxima.